Galera, então, a nossa intenção aqui nessa live, né, é falar um pouquinho, né, participar dessa marcha pela ciência, essa marcha virtual pela ciência, né, que é uma proposta do SBPC, que o Jason já vai falar para a gente explicar, né, o que é SBPC especificamente. E então, ele vai falar da SBPC, vai falar um pouquinho da marcha, eu vou falar um pouquinho do projeto do Vem Cienciar, vou falar do Biológica também, né, tô com a camiseta aqui, tô todo o Instagram do Biológica, e aí, né, agradeço que vocês estão por aí, gente. Vai ser bacana ter esse papo aí, ó. Estamos abertos a perguntas, tá? Pergunta que vocês tiverem a fim de perguntar aí. Então, Jason, explica pra gente um pouquinho, fala aí sobre a SBPC, cara. O que é esse evento que eles estão propondo aí, estão idealizando. Boa noite para ti, Marquinhos. Boa noite para a galera que está chegando aí. Então, para quem não sabe, a SBPC é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, ela propôs no dia de hoje, basicamente, uma marcha virtual pela ciência, né? A SBPC seria a organização nacional, né? Então, que coordenou eventos no âmbito do Brasil todo. E a gente tem as SBPCs regionais também, né? No caso, aqui em Santa Catarina existe. Então, algumas unidades da federação organizaram eventos. Aqui em Santa Catarina existiram vários eventos, estão ocorrendo eventos ainda no dia de hoje, né? Até agora, até as 10 da noite, mais ou menos. O nosso é basicamente, né, um evento, nós não entramos na programação oficial da SBPC porque eles não tinham agenda disponível, né, foi muito concorrido, mas eles pediram para avisar quando fossem feitos eventos paralelos, né, que é o nosso caso aqui. Então a gente aderiu aí o dia de hoje, né, a Marcha pela Ciência, participamos do tuitaço, né, que ocorreu ali meio-dia e ocorreu agora às 6 da tarde também. Acabei de sair agora de uma live que a gente fez com alguns deputados, alguns professores do ensino médio, né, do interior do estado. Então, basicamente, é isso aí. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência organizou um grande movimento, né, tentando espalhar ciência pelo Brasil de uma forma virtual, né, respeitando aí o isolamento, como estamos nós fazendo aqui agora, né? Cada um no seu ambiente de trabalho, separados. Mas estamos aí, vamos falar um pouco de ciência e como levar a ciência para essa galera toda, né? É isso aí, essa é a proposta. Então, eu estou aqui do Instagram do Biológica, que é o Instagram do meu curso, né? Não vou ficar falando muito do curso, mas é um curso presencial de preparação para vestibular, né? Então, é para quem a galera está aprofundando um pouquinho mais a biologia, né? Tem alguma dificuldade e tal, a gente pega, né, especificamente biologia. Então, esse é o Biológica, é o meu curso, é o Instagram. Só que a gente está aqui hoje não por causa do Biológica, a gente está aqui por conta do Vem Cienciar, que é um podcast que o Jason está usando o Instagram do Vem Cienciar, mas que é um podcast que eu e o Jason fazemos junto. Né? Aqui eu vi que o Gus entrou, e o resto da galera aqui acho que é tudo conhecido meu, Jason. A Rosa, que é minha aluna, o Clóvis, que é meu parceiro de trabalho há um tempão já, parceiraço, um baita biólogo também, o Bertão, que é meu parceiraço do futebol americano aí, né? A gente não se vê há um tempão, saudades dele também, né? O Júlio, que é meu afilhado, de novo, futuro engenheiro aí, mas a gente tá, o Monteiro, que é meu parceiraço, um baita professor, geógrafo também, né? Então a gente está, né, com esse projeto. Agora entrou mais gente, galera, agora eu não vou conseguir ver todo mundo. Augustão tá aqui, Augusto, meu amigo também, da biologia. Então, a gente está com essa proposta do Vem Cienciar, que é um podcast, porque eu tenho uma amiga, na verdade amiga da Joana, da minha companheira aqui, a Helena, que ela sempre, quando ela perguntava uma coisa sobre ciência, professor, né, cara, não sei chegar e falar, isso é aquilo, eu explicava, né, e contava detalhes, e falava curiosidades e tal, porque a gente é assim, né, Geis? O Geis é professor também, o Geis é professor da UFSC, né, então a gente tem essa parada, né, o Monteiro e o Clóvis entendem bem como é, o Thiagão entrou aí agora também, Augusto. Aí ela sempre falava, Marquinhos, tem que fazer um podcast, cara, porque tu é tão empolgado com ciência, tu gosta tanto das coisas que tu fala, tu faz tanta empolgação, tu precisa divulgar isso, né? Aí eu
pensei nisso, nessa ideia de fazer um podcast, sempre com o pezinho atrás, porque eu sou meio avesso a essas tecnologias, não conheço muito agora, a gente está meio que obrigado a aprender com a pandemia aí, fazer aula de casa e tal. E aí eu chamei o Geis, falei, cara, cada vez o Geis é um amigo de longa data, a gente se conhece há 21 anos, né, Geis? 21 anos de convivência aí. A gente fez faculdade junto, dividiu apartamento um tempo na época de graduação e tal. E sempre que a gente conversa, a gente cai na parte de ciência, discute algumas coisas, né? E eu falei, cara, vai ser muito bom ter o Jason, até porque ele é um cara que tem mais know-how do que eu como cientista, né? Eu fui cientista na graduação, né? Um pouquinho depois ali, fiz uma coisinha ou outra. O Jason, ele vive de ciência, né? Ele de ser professor, ele é cientista, né? Eu sempre brinco no podcast, quem ouve aí, sabe que eu falo que eu sou entusiasta da ciência e o Jason é um cientista. E então a gente resolveu fazer esse podcast com a cara, na cara e na coragem, assim, gravando. A gente foi melhorando, né? Até a qualidade de áudio foi melhorando. Mas a ideia é que, assim, a gente trabalha, né, temas relacionados à ciência, muitos temas eu e o Geis falamos sozinhos, outros a gente traz convidados e tal, para expor isso, para divulgar isso. A questão é divulgação científica, né? A gente não recebe nada por isso. Já me perguntaram isso, tá, Geis? Vocês ganham, tem patrocínio e tal. Não, a gente não recebe. Pelo contrário, a gente gasta nosso tempo, nossos recursos, né? Compra uma coisinha ou outra, né? Divulga aí, eu até me impulsionei publicação já e tal. Então a gente não recebe nada por isso, tá, pessoal? Só que a gente faz assim com um prazer absurdo, né? Porque a gente fazendo sozinho é legal, a gente com os convidados, a gente teve convidados excepcionais aí, o Bruno, né, na parte da história, o Luizão, né, na parte da ciência forense. Vai vir dois episódios sensacionais que a gente gravou ontem, tô doido para mandar esse episódio já para frente. Fica aí no ar, né? Surpresa, né, Jason? Muito legal, com um convidado aí sensacional. Mas, então a ideia... o Pedro está perguntando aqui, qual é o podcast? Pedro, chama Vencenciar, tá? Que é um podcast idealizado por mim e pelo Jason, né? O Jason está usando o Instagram do podcast, né, do Vencenciar, e a ideia é divulgar ciência. A gente faz episódios aí em torno de 30, 35 minutos, para não ficar uma coisa muito maçante, né? E estamos aí, cara. A gente já tem alguns episódios lançados, 10, né, Jason? Já foram lançados, né? A gente está seguindo o padrão de um por semana. A gente já tem alguma coisa gravada aí para ir divulgando aos pouquinhos, né? Mas é isso, Pedro. Se puder seguir lá, né? E ouvir, cara, e assim, dar retorno pra gente, tá? Porque se vocês tiverem de dúvida, crítica, pergunta, fiquem à vontade, cara. A gente está sempre muito aberto. Sugestão de tema para falar, né? Fiquem à vontade. Entrou aqui o Thiagão, né? Thiagão, amigo meu, historiador, que também tem um podcast que eu indico, chama Pode Perguntar. Tá? Eles têm dois episódios assim, sensacionais, cara. O último sobre fascismo é uma coisa, foi uma aula para mim, me abriu a mente, assim, né? Muito legal. Cleto, abração, cara. Meu amigo lá do Nordeste. É isso aí. Então, Jason, falei pra caramba aqui já e tô dando oi pra galera, tô feliz que o pessoal tá participando. Mas o que tu acha da gente comentar um pouquinho sobre a nossa relação aqui e como ela levou ao Vencenciar, né? Com certeza. Só vou dar um beijo aqui para minha irmã, que eu percebi aqui que ela está assistindo, a minha irmã Juliana. Tá lá em Manaus, né? Ela é psicóloga ali do SAMU. Manaus está numa situação complicadérrima, né? Como a gente conversou ontem, né? Então, um beijo para ti, valeu a audiência. Em breve é uma pessoa também que a gente vai chamar para falar, porque tem muita história interessante para Meu Deus, com certeza. Com certeza, cara. Pô, eu acho... respondendo a tua pergunta diretamente, né, Marquinhos, eu acho que você me falou, né, desse projeto de desenvolver um podcast, né, de levar a ciência de uma maneira simples, né, para a sociedade, para os estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, e a gente veio amadurecendo essa ideia, né, você sempre me cutucando ali, vamos fazer. E como eu contei num texto que eu coloquei nas minhas redes sociais recentemente, quando a gente assistiu ali a final do Mundial no ano passado, né? Depois saímos, o Flamengo perdeu ali, né? A gente saiu tomar um choppzinho e naquela oportunidade a gente tava com o Thiagão, né? Um abraço, Thiagão. Thiagão lá do Acre. Nossa, amigo Jurá. E ali a gente começou a conversar mais seriamente, né? E ali aquele dia me deu a sensação, olha, eu acho que a coisa vai andar mesmo, né?
Talvez Uhum. não tão grande, não tecnologicamente tão perfeita quanto a gente gostaria, né? Mas Uhum. se dá o primeiro passo, né? A gente conseguiu alguns avanços, né? A estrutura do biológico ajudou bastante, né? A gente iniciar. Depois, infelizmente, veio todo esse isolamento social aí, né? Causado pela pandemia. Mas mesmo assim, eu Uhum. acho que a gente foi ficando expert em algumas coisinhas, né? Aprendendo como produzir conteúdo, não só de áudio, mas conteúdo de vídeo, né? Que a gente tem divulgado aí alguns para propagandear alguns episódios. Fizemos as redes sociais, expandimos os canais, né? A gente iniciou ali basicamente com o Anchor e com o Spotify. Hoje tem aí Castbox, Breaker, Google Podcasts, Apple Podcasts, né? Canal no YouTube, Twitter, enfim. A coisa expandiu de uma maneira bastante rápida até, né? Mais rápida do que eu imaginava. É, E verdade. claro, né, a gente tem uma certa dificuldade por estar isolado, né? Tem os problemas de conexão de internet, mas eu costumo assistir ali um futebolzinho, né? Os programas de futebol ali com meu irmão no horário do almoço ali e tal, e a gente vê também, né? Que ESPN, Sport TV, os caras têm dificuldade também. Então, eu acho que a gente está até lidando bastante bem, né? E quando passar isso tudo de Uhum. uma maneira ou de outra, a gente vai vencer essa pandemia, né? E a gente puder se reunir de novo, eu acho que teremos novidades bem interessantes aí, né? Até melhoria um pouquinho da qualidade de áudio e Uhum. a dinâmica, né, do programa em si, porque ali, quando a gente está gravando distanciado, não, você brinca, né? Pô, eu me atropelei aqui e É, tal, porque a gente não está se vendo, é. né? Então não tem o Isso. timing ali, às vezes, né? De como... Mas está sendo muito legal, uma experiência muito fantástica.